ponto também colocado recentemente na mídia é a questão do trem de Campinas a São Paulo, o trem metropolitano, também foi adotado. O governo do Estado vai executar um novo modo de transporte ferroviário, que nós não conhecemos qual é, parece que inicia em Americana, não sei qual é o projeto, mas enfim. Então, nesse sentido, eu acho assim, existem propostas pensadas para Campinas reproduzir um modelo rodoviarista, né? Eu entendo assim, absorve a passagem do Campinas de uma coisa que está sendo a forma de circulação dessas mercadorias, a produção, através das rodovias. E a gente internaliza isso e discute se é um modelo que, de fato, para Campinas é interessante, é impactante, ou nós poderíamos pensar numa outra alternativa que não trouxesse esse impacto. Então, eu senti falta, nos documentos que eu tive acesso, de uma posição da FUPAM em relação a essa análise do Estado do interior e reafirmo essa preocupação minha de estar trazendo para Campinas. Trabalhando com a proposta que a FUPAM traz de subsídios ao plano diretor, subsídios, e dentro desse subsídio, que é o macrozoneamento, zona e setor, ele foi disponibilizado para a equipe da CGT, tá, que está sendo discutida isso, já desde o ano passado, acho que é essa 15ª reunião que a gente vem discutindo, desde o diagnóstico, as propostas, e a gente está chegando na reta final, tá? Então, a dinâmica de hoje, a gente disponibilizou via e-mail para todos que estão aqui esse produto. A ideia era dividir em 3 grupos, mas como acho que a chuva acabou assustando, a gente vai acabar dividindo em 2 grupos. Esses 2 grupos vão ser coordenados pela equipe da FUPAM junto com a equipe da Secretaria de Planejamento, aonde a gente vai poder tirar dúvidas desse macrozoneamento, a gente vai poder discutir e detalhar melhor. Até em consideração a vocês que o produto chegou há 2 semanas, às vezes no dia a dia, na correria, às vezes não dá tempo da gente ler com maior detalhamento, ou tem as dúvidas que ficaram. Então, para que a gente tenha uma reunião produtiva e de resultados, nós vamos dividir em 2 grupos. Um aqui no canto da direita, da esquerda, que a gente pode depois dividir. A ideia é que a gente consiga fazer um aprofundamento melhor na proposta que a FUPAM está trazendo. Até para tranquilizarmos, a gente também está discutindo essa proposta a nível da equipe técnica do plano diretor, né, que a coordenadora a Érica está aqui. A gente só fez uma apresentação e a qual tem algumas contribuições também a serem dadas à equipe da FUPAM, tá? Então eu vou pedir para o Luiz e para a Renata, da gente já... Quantas pessoas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vai dar uma média de 10 pessoas para cada grupo, para a gente já começar a iniciar os trabalhos. E aí depois, no final, cada grupo vai fazer as suas considerações e a gente tem um moderador que lê aqui as suas considerações. Só para a gente uniformizar, tá? Então aí no finalzinho a gente volta com essas considerações para a gente uniformizar. O tempo, agora é 10 para 7, porque a gente esperou para ver se chegava mais algum representante da CGT, por isso que a gente demorou para iniciar, porque o trânsito na cidade está um caos, né? Até o secretário ainda não conseguiu chegar. Então, eu acredito que até uma meia hora, uns 40 minutos, tá? Umas 7h40, por aí, a gente fecharia a nossa primeira parte da dinâmica. Cada equipe do Detor vai fazer um relatório conjunto para que depois a gente sistematize aqui na frente, tá bom? Obrigada, vamos lá na divisão então. Eu fiz uma breve explanação. Faz a partir do macrozoneamento, do entendimento de potencialidades e restrições do território à luz das diferentes escalas.
desde a escala macro-metropolitana, passando pela metropolitana, urbana e local. Portanto, o procedimento de leitura e proposição de salário da definição do macro-zoneamento para os setores de transformação e preservação até culminar com a lei de uso e ocupação do solo. Portanto, o pensamento não é homogêneo, é uma premissa importante, mas ela vai se fazer de acordo com a heterogeneidade reconhecida e desejada do território. A Simone da CEMURB, entre outros comentários, colocações, perguntou sobre, estou pegando no fim da fala dela, sobre as atividades industriais na origem rural, de conservação, com toda a necessidade de que no plano diretor já se atente para a afirmação de atividades compatíveis com o uso rural, que não são estritamente rurais, mas compatíveis com o rural. Também Simone e Antônio, ambos da CEMURB, e Rafael, da Coab, comentaram sobre tamanho dos lotes para ZEIs, para EIs. Há uma demanda para que esses lotes tenham tamanhos maiores do que os atuais, mas se observa que deve-se ter, por exemplo, 200 metros quadrados, mas se observa que lotes maiores podem resultar em desmembramentos menores do que o lote legal e, portanto, inviabilizando regularização fundiária dos desmembramentos. Então, o lote maior é desejado, mas a consequência pode ser a de um fracionamento aquém do mínimo legal. Então, é um desafio. Entre outros desafios, o Antônio também perguntou sobre o CA básico 1, se ele vai ser um coeficiente também para todos os casos. E a resposta que eu dei foi que, no caso de áreas periurbanas, de certa maneira, já se aproximando um pouco do fim da fala, eu peguei aqui do lado do Fábio, áreas periurbanas podem ter um CA menor, um CA básico e, na verdade, um CA máximo menor do que o mínimo. Então, o CA básico vale para a cidade em geral, mas não para situações específicas como APA e áreas periurbanas. Se comentou também, eu estou fazendo comentários mais afeitos à discussão sobre lucros, que às vezes havia discussões sobre outros aspectos, fiscalização, etc. O Paulo Alberto perguntou sobre a discussão nas comunidades. A Conceição deixou claro que vai ser discutido primeiro, e já está se discutindo o plano diretor, nas comunidades, depois a lei de uso e ocupação do solo. E o Tiago, da Associação dos Moradores do Taquaral, defende como fundamental esse casamento do plano diretor com alunos. Há um entendimento por parte do Rafael, que a proposta até aqui apresentada ela é radical, ela é coerente, mas ele se preocupa em saber de em que medida a gente está discutindo a viabilidade nas instâncias pelas quais essas propostas precisam ser debatidas e virem a se tornar uma preocupação nossa. A questão da
Augusto César do aeroporto comentou da questão da regularização do entorno de Viracopos e outros aspectos relacionados à expansão do aeroporto. E também, aí foi o momento que eu saí daqui, só peguei uma resposta da Conceição referente à questão da mobilidade, que devido ela é estruturante das propostas até aqui apresentadas, e se coloca que também o plano de mobilidade está em andamento e que, por hora, nos compete articular junto com a Secretaria dos Transportes uma definição da rede estrutural de mobilidade, ainda que não se tenha para o momento como afirmar se vai ser esse ou aquele modal, mas que sobre essa rede estrutural de mobilidade as propostas de pensamento devem se articular. Bom, eu acho que foi isso. Devo ter perdido uns 30% das falas, mas eu acho que é mais ou menos isso. Tudo bem? Obrigado. Então, é isso. Bom, a gente foi um pouco mais dispersivo, assim, né? Alguns temas fugiram do âmbito da luz. Também lá fugiram, né? Mas teve, assim, talvez falando um por um, né? Depois eu vou arrumando, né? Mas o Alan foi o primeiro a apresentar, assim, uma visão que achou que a estruturação é clara, aponta para uma cidade que realmente é desejável, mas que nós vamos ter que chegar mais perto do território, do campo, do terreno, no nível local, para ter uma contribuição mais efetiva, né, do corpo desse colegiado. A Rosana fez talvez a crítica mais em cima direta sobre a proposta, quando ela achou que manifestou sua preocupação sobre uma possível internalização dos planos da Implaza, sobretudo os planos do PAN, formulado pelo governo do Estado, o papel da Implaza, onde, na nossa proposta de macrozoneamento, ou seja, uma preocupação sobre os impactos, né, no município de Campinas, dessas grandes infraestruturas, que já impactam, já estão saturadas, né, e alguns pressupostos que a própria Implaza tinha, que dificilmente sairá do papel, como o trem de alta velocidade, né. Então a gente debateu a nossa posição do macrozoneamento, que era distinta desse entendimento, simplesmente internalizar. Ao contrário, né, a gente tinha uma visão de chamar atenção, né, para esses territórios impactados e problematizá-los, né, como uma possibilidade de reconhecimento de uma especificidade que Campinas tem dentro do funcionamento dessa macrometrópole. E essa convergência dessas infraestruturas é que define uma centralidade, confere uma centralidade ao município de Campinas que ele precisa ser pensado. Então, portanto, não era simplesmente a internalização de uma proposta, né, que ainda nem está muito bem formulada no nosso entender. O Fábio falou, também acho o macrozoneamento proposto, Fábio Perdidos, acho que é o macrozoneamento proposto interessante, acha que a ampliação da APA proposta também interessante, mas há que discutir possibilidades de ocupação na própria APA e pensar no impacto dessas nossas bordas, né, da relação com os municípios adjacentes e vizinhos à cidade de Campinas, como eles têm uma dinâmica que se apropriam também de algumas benesses daqui. Ou seja, uma preocupação de que essas redes de infraestrutura sirvam só como passagem, não como lugar de estadia, geração de emprego e renda. Ele acha que os setores propostos estão corretos e está muito preocupado com a questão da mobilidade urbana e apontou uma coisa que eu vou dizer, mas outros também apontaram,
que a ideia de expansão urbana não pode ser tratada como um tabu, e depois o Fuad, urbanista, também falou que não podemos ter preconceito com determinados temas como esse. Ele também apareceu na fala do Fábio, mas também apareceu na fala da Valquíria. Eu vou começar a juntar, senão não termina nunca. Um pouco crítico com a atividade rural, assim, né? Ou seja, a atividade rural nem sempre é uma coisa, vamos dizer, cuidadosa. Ela pode também gerar riscos ao meio ambiente, a contaminação de lençóis freáticos, né? O uso de produtos químicos e tal. Então, por outro lado, há usos urbanos no meio rural. Eu cito o caso de um estaleiro, e que podem, que não podem ser feitos, né? Como é que a gente definiria a possibilidade de um uso urbano, vamos dizer assim, de uma atividade que tem características urbanas no meio rural? A Valquíria, portanto, entrou uma série de exemplos sobre essa questão e falou da decadência de uma certa indicação da produção rural, né? Ou seja, como geração, né? Tomar cuidado em que medida essa atividade econômica gerada por rural é interessante, ou ela é só apenas especuladora no sentido de manter um banco de terras para o futuro, né? É uma preocupação, e também ela questiona a ideia persistente, que a gente tem um termo recorrente, tem tratado aqui durante esse tempo todo, da cidade compacta, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, entendi assim, né? Mas em geral ela acha que o urbanizado é o melhor lugar para a infraestruturar e o não urbanizado é o melhor lugar para se preservar, né? E depois ela apresentou as questões sobre as EPACs, EPECs, né? E manifestou a importância da questão da cultura na preservação, nesse debate, né, da preservação do patrimônio campineiro. Bom, aqui tem outras coisas que não é o caso, né, sobre propriamente a operacionalização, né, de um novo marco legal. Mas ela terminou dizendo que estamos com muito pudor sobre o congelamento do perímetro urbano. A última fala da Valquíria, que foi embora, né? A Tereza falou do marco do Minha Casa Minha Vida, destruiu Pedra Branca, afetou a produção de água, as pessoas comem frutas da produção do produtor lá, e então se indica um conflito de relação claro entre urbano e rural, né? E propriamente a nossa definição de um dos patrimônios culturais que nós fizemos, que é justamente Pedra Branca, né, como área de preservação. O Peninha sugere a implantação do metrô, que isso deve entrar como uma das coisas que Campinas deve pensar. Articulação até com outras cidades, né? Bom, apontado também por ele as áreas de ocupação no entorno, na expansão do aeroporto, né, que é um problema muito grande. Ele citou casos, né, especificamente de drenagem urbana, que é a Lagoa do Tomate, etc. A Rosana falou com relação ao perímetro urbano também uma coisa muito importante, contou um contraponto, que é pensar o perímetro urbano em relação à configuração do próprio tecido da cidade existente. E mesmo que as áreas rurais tenham perdido sua relevância econômica, ela não perdeu seu papel ambiental, e é um custo muito grande, adicional, a urbanizá-las, dada a distância dessas zonas em relação às áreas urbanizadas. A Érica também diz que o perímetro urbano não é... Não estou nem entendendo minha letra aqui. Não é estagnado. Não é imóvel, não é intocável, né? Mas precisa ser planejado. Ela deu os exemplos mais conhecidos, né, de discrepâncias urbanísticas, como Gargantilha. Quer dizer, situações isoladas, com difícil acesso, difícil atendimento, né, dos serviços públicos, etc. Então, a população dispersa não viabiliza, ela também, a América, não viabiliza o metrô. A concentração, o carregamento da linha é fundamental para a sua, né, para se pensar, mas quer dizer que pode pensar a prazos mais longos. Temos que pensar na forma do
do crescimento do município, ela insiste. E aponta que metade desse município é de área urbana, né? E então tomar cuidado para não proliferar as gargantilhas por aí. Faber News, temos áreas coladas e infraestrutura. Por outro lado, Faber News fala que temos áreas coladas e infraestruturadas ao perímetro urbano e essas precisam ser vistas como alvo do planejamento que aponta, né? E cita algumas áreas que a gente pretende preservar, como a Fazenda do Exército, a área do IAC, né? Que afeta efetivamente a mobilidade urbana, mas que são ativos vazios importantes. São estratégicos, né? E ele acha que há vazios que não devam ser ocupados na cidade, né? A expansão do perímetro deve ser pensada como estratégia para a correção de distorções evidentes, e aí ele cita casos Vila Esperança, perto do Ceasa, né? Irregularidade no plantio de cana, lugar de marginalidade, etc. Enfim. O Aníbal fala de 24 milhões hoje para Viracopos reservados, levou os proprietários a não mais pagar impostos, quer dizer, a reserva de uma área do entorno de expansão fez com que os proprietários lá deixassem, né, de arcar com seus impostos para uma área abandonada, que gerou a migração para aquela região, né, e que havia também uma demanda de mão de obra, de trabalho, as pessoas acabaram de lá perto de Viracopos e Indaiatuba, que são polos de geração de emprego, de empregabilidade, né, mas ele aponta que a quantidade de fazendas no entorno, ainda aguardando para ser urbanizadas, com logística, loteamentos fechados, e acha que isso é uma reserva de terra para a expansão das atividades aeroportuárias, mas que essas atividades deveriam pagar ou gerar, por ortoga venenosa, um recurso para urbanizar as populações em condição de fragilidade em áreas carentes hoje lá, né? Então, para urbanizar essas áreas precárias e preservar, sobretudo, o meio ambiente e os valores ambientais que estão lá. Ele fala muito dos problemas de mobilidade urbana, com relação especificamente a essa área, em relação ao centro, mas fala que ela é uma região fornecedora de mão de obra, né, para a atividade econômica de Campinas e municípios do entorno. O Alan fala que o perímetro urbano há mais de 20 anos não se mexe, as áreas vazias não são alvos dos instrumentos urbanísticos disponíveis que poderiam coibir essas áreas vazias, mas não, efetivamente o plano não atuou dessa maneira, e então deve-se pensar a expansão do perímetro urbano como política futura, né, ter isso no horizonte. Depois ele citou o caso do metrô do Porto, né, que tem população inferior a uma cidade de 350 mil habitantes, uma área região metropolitana, população que é 1/3 da nossa região, mas que tem uma rede muito bem projetada, compartilha vários modais no mesmo sistema de trilhos, né, e que Campinas deve pensar os trilhos como estratégia para os graves problemas de mobilidade urbana. E fala também, o Alan coloca que Campinas precisa de novas centralidades e a atividade do planejamento deve ser perene e não sujeita aos turnos políticos. A atividade deveria estar de correr de forma que também outros disseram a mesma coisa. Quer dizer, a atividade deveria ser independente e contínua e pensar em horizontes temporais mais alargados. Aqui tem outros casos que, enfim, aqui foi um pipoque de várias pessoas, falando da Vila Baeté, demandas de ônibus, preocupação da insuficiência da lei, às vezes a lei estabelece coisas e a realidade urbana é completamente alheia aos marcos legais, né? O Pupo falou do termo de cooperação técnica com a SPU, que é uma coisa extremamente importante para o estudo do destino dessas áreas, vamos dizer assim, das estruturas ferroviárias, né? Hoje há um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura e a SPU, que é a responsável pelo destino, tem a prerrogativa, né, sobre isso, o que, além, depois foi lembrado também por alguém, que teve 2 decretos de atividade pública
feitos pelo Toninho sobre essas áreas ferroviárias, o que incide essa necessidade dessa pertinência de a gente pensar desse grande ativo urbanístico que a cidade tem, que são essas áreas que articulam pontos extremos da cidade e chegam ao coração da cidade, né? Os transporteiros. Não é só os leitos férreos, tem as infraestruturas do patrimônio da União, cabem também que não são leitos férreos e todas as infraestruturas ligadas à atividade ferroviária, foi o que eu notei. Não só o leito. Muito bem lembrado. Enfim, a gente tem sido vítima de um planejamento urbano que privilegiou os modais sobre pneus, o rodoviarismo, que tem vitimado, eu diria, todas as cidades do Brasil. A Ivonilde da Saúde chamou a atenção do problema da divisão em distrito, da gestão, mais da gestão do serviço de saúde e da dificuldade, onde nem sempre essa divisão atende de maneira satisfatória, ela poderia ser melhor planejada na ação eficaz da saúde no território. O Fábio fala a mesma coisa, cada secretaria tem a sua divisão territorial, então a participação social é relativa ao reconhecimento espacial do território, e fala que isso é um problema de política urbana. Fuad falou que Campinas sempre foi caracterizada por um conjunto de feudos políticos, econômicos, sociais. Nunca houve planejamento urbano nessa cidade. Cada grupo que conseguia se impor encaminha a cidade segundo seus próprios interesses. Então, só há exemplos assim, negativos no passado, né? Citou, por exemplo, a diferença hoje vamos dizer assim, o que aconteceu com Indaiatuba, né? Certo, eu entendia, Fuad, você me corrige, de um certo oportunismo, um senso de oportunidade que a Indaiatuba teve. Mas, enfim, a gente peca por setores trabalhando de maneira isolada, sem uma política integrada no planejamento da cidade. Né? E ele insiste que a gente tem que superar essa condição, precisamos desenvolver plano urbanístico. E, segundo a sua opinião bastante radical, né, que hoje é preferível esquecer tudo e começar tudo de novo. Né? Manifesta a sua preocupação de como é que nós vamos sair dessa situação. Ele reconhece que a FUPAM fez um diagnóstico, um banco de dados que pode oferecer instrumento de trabalho, né, para essa atividade no futuro. Não haja legislação que consiga ser implementada, ele também discute essa dificuldade, né, da lei virar realidade. Citou exemplos em São Paulo de problemas de estratégia, de concepção estratégica e do dano que hoje nós podemos ver, o caso de Guarapiranga, por exemplo. Campinas, queiramos ou não, é um hub estratégico do Cone Sul, mas precisamos pensar, né, com grandeza, né, de largos horizontes temporais, ele fala em 50 anos. Temos uma oportunidade única agora, mas devemos ter planejamento urbano de forma contínua, independente dos ciclos políticos. Né? E a Mônica concluiu, apontando dessa oportunidade, né, que esse sistema ferroviário oferece se realizarmos um projeto que nos autoriza a reivindicar, portanto, uma apropriação urbanística, uma apropriação, né, para a cidade, mas que para isso nós podemos dar destino, né, nessa interlocução com os responsáveis. Então precisamos de projeto e ela fala por que não fizemos. Posso ter esquecido alguma coisa, mas assim, nem tudo foi... tem mais coisas que foram ditas, mas eram coisas mais episódicas, assim, que não tem uma contribuição, mas são casos que ajudam a entender o que a pessoa está querendo falar. Então, exemplos sempre mostram um conflito, mostram algum problema, e essa que a gente vê os exemplos concretos como pedagógicos. Né?
podemos abrir para a gente abrir para poder fechar. Eu só quero tocar de novo no mesmo assunto que eu falei lá não tinha ninguém que ouvisse, mas aqui tem o secretário. Eu falei uma coisa que é micrométrica dentro da cidade, mas continuando esse sistema que a prefeitura felizmente implantou para aprovar o projeto agora, que é o ARI, eu acho que em termos de fiscalização de planejamento, também poderia usar o Google, que não é tão caro para a prefeitura, e ter 3, 4 fiscais aí dentro de uma sala, observando os erros que vão se iniciar na cidade e botar o dedo lá e ir lá e fiscalizar e parar esse negócio aí para não distorcer. A gente ali falou de, por exemplo, faz no loteamento de ex, faz 2 casas dentro do lote, 2 residências, 3 residências. Como bloquear isso? Sem fiscalização nenhuma é impossível. Aí vão acontecendo, vai ficando essa mexerica que acontece hoje, ou morango, expande para cá, expande para lá, desnorteia tudo. Como resolver isso? Tem que haver fiscalização. E hoje em dia tem tecnologia para isso, que não é tão cara. Era só isso. Eu queria lembrar que a gente falou ali, que eu acho que tem que, dentro do planejamento, ter uma linha, lembrando que tem que haver fiscalização. Só isso. Eu não estou reclamando, estou colocando. É uma sugestão. O Google é real, isso? Então, se não houver mais inscritos a falar, essas são questões que serão levadas tanto na discussão interna como nas considerações das discussões que ainda virão do plano diretor. E nós temos então uma agenda de mais 2 reuniões. Né? Na próxima serão apresentadas as questões de zoneamento, mais especificamente, e 15 dias depois nós teremos o retorno com as considerações de cada setor. Então, se não houver mais, eu agradeço imensamente. Aliás, secretário, estou aqui agradecendo Esteja à vontade. Você pode agradecer. Esteja à vontade, você já foi. Então, tem mais alguma coisa? Então, agradeço a presença de todos, debaixo de chuva que se mantiveram. A chuva tem 2, né? Aquele que chegou não tem prazo de sair, porque está um toró lá fora. Então, mas eu agradeço imensamente a participação. Você quis dizer que nós podemos continuar mais 1 hora, que vai passar isso. Chama o Giovanetti aqui. Agora tem consenso, né? Eu achei que assim, a gente tem um maior. É verdade. Você precisa saber dizer o Conversar com os representantes da secretaria. É aquele grupo que foi feito uma reunião
gente iria utilizar a próxima peça aqui que você já criou. Então, é quase que uma etapa, seguindo a mesma ordem da outra. Daí a gente discute, inclusive,